Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Kailash Budi. Aqui você encontra informações sobre terapias holísticas, sobre o corpo humano, sobre os seus sentimentos, emoções, o seu mental, o que eles causam aqui dentro do seu corpo, sobre algumas doenças que a nossa psique tem e também sobre algumas doenças que estão no nosso corpo físico, que elas vão entrando ali no nosso campo áurico até chegar no nosso campo físico. Hoje a gente está na série, mais um vídeo da série dos voluntários, e eu quero falar hoje sobre espirro. Não estou falando aqui de alergia, é importante. A gente vai entrar no tema apenas de espirro, tá? Também não tô falando de gripe, tô falando daquele espirro. Sabe aquele espirro quando a gente, tipo, alguém tá, acho que alguém tá falando de mim. Ou aquele espirro quando a gente, não, de novo, não quem é alérgico, mas vai limpar um armário, vai mexer ali naquelas lembranças e pega uma roupa velha. É desse espirro que eu tô falando aqui hoje, combinado? E pra falar sobre isso, meu instrumento de estudo foi esse aqui, ó. O livro da Metafísica da Saúde do Val Capelli Gasparetto, o volume 1, Sistema Respiratório e Sistema Digestivo. Eu não falo normalmente só deles, hoje eu tô vendo só ele, em alguns momentos eu olho Cristina Cairo, Leitura do Corpo, por quê? Para que traga aqui uma informação, nada é 100%, porque cada um é de um jeito, né? Mas tem aquele pulo gato, aquela viradinha que é o que tá relacionado com o que você precisa, tá bom? E aí, e por que do espirro? Não sei, sinceramente não sei. Entendi que era isso hoje, foi uma intuição, vamos falar assim. Eu olhei antes diarreia, e aí eu falei, não, diarreia tem outras nuances ainda para que a gente fale. E aí eu falei, o espirro é isso. E aí quando a gente olha o espirro, o que o Val Capelli define, né, como do âmbito metafísico? Impulso de defesa contra as ideias ou energias negativas. Então, assim, impulso de defesa. Nós sabemos que dentro nós temos o nosso sistema respiratório no nosso corpo e que no nosso nariz, por exemplo, tem os pelinhos aqui dentro. E esse pelinho é para quê? Para quando algo entra pela nossa via respiratória, pare aqui. E o espirro é justamente um impulso, um instinto, um impulso de defesa. A gente ativa. Eu tô me defendendo daquilo que parou na minha barreira e eliminando aquilo. Só que como ele fala aqui também, é somente contra ácaros, contra bactérias, contra o pó? Não. Também está relacionado aqui contra energias, contra ideias, contra pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente faz, acho que alguém tá pensando em mim, tá falando de mim, possivelmente é uma verdade. E esse falando de você não é legal. Por quê? Porque tá com uma energia aqui negativa, tá com uma energia aqui pesada sendo emanada para você. Lembra que eu comentei que nós temos laços entre as pessoas que nós amamos, nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos, mas também com os nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente já trabalha, convive há algum tempo. Então esses laços que nos conectam e também com aqueles que já partiram, é por onde se passa o que? Energia. Então toda vez tem aquele serzinho, aquela pessoa que por algum motivo não gosta de você, ou vice-versa, ou o sentimento é mútuo, não importa. Mas quando tem alguém te emanando uma energia de tipo, não gosto dela, chata, tem um ranço, porque ela fala umas coisas. Às vezes você pegou um dia de que não tava de muito bom humor, às vezes nem isso, gente. Às vezes você olha a pessoa e fala assim, não vai. Não tem isso, a minha energia não bate com a do outro. Então quando a gente tem essas questões, e aí, por exemplo, a pessoa tá lá soltando aquele monte de coisa pra você, a energia que ela tá irradiando não é nem tanto as palavras, mas a energia que contém aquela palavra é uma energia pesada e aquilo vai emanando pra você. E aí você acaba, o seu corpo sente pelo seu campo áurico e ele quer repelir. E aí como que ele repele? Porque daí eu afasto.
Pandemia, a gente não tem nem o que falar, né? Porque na pandemia, qualquer espirro parecia aquela coisa que caiu uma bomba. Você, atim, bluf, todo mundo fugia, não era assim? A gente tá falando também de um outro contexto. Mas o espirro, ele também serve para que nós afastemos essas pessoas, essas energias. Porque no fim, quando uma pessoa espirra, a gente já pensa, ai, tá resfriada. Não quero pegar resfriado. Então, automaticamente, a gente já afasta, tá? E é essa energia de afastamento, ou melhor, de proteção que o espirro traz para o seu campo. Mas também, o espirro, ele também traz proteção para você. De você para você. Mas como assim? Porque quantas vezes, eu sempre falo isso e vou repetir, gente. Observem quantas vezes por dia vocês têm pensamentos que não estão legais. Muitos. E aí vem o espirro muitas vezes pra tipo, olha, presta atenção nos seus pensamentos. Porque a gente, quando espirra, já fala, peraí. A gente já sai um pouquinho do foco. Então o espirro vem para nos ajudar a isso. O que mais que traz aqui no livro? Então, pessoas negativas, como eu falei, energias nocivas, negativas. Essas energias, elas podem simplesmente causar um desconforto, uma predisposição aí, que a gente chama da metafísica ao espírito, porque essa energia, ela alcança primeiro o campo áurico, os nossos outros corpos, até chegar aí em nós. Cadê? E se tiver alguma sensação de desagrado, nosso corpo expulsa aí através do espirro. Olha só, tava me recordando de uma situação. Antes de eu começar a trabalhar com as energias, eu já sentia muita energia e nem sabia o que eu tava sentindo, né? E eu ficava mal, bem mal mesmo. Quando a energia não tava legal, gente, eu ficava mal. Eu começava a ter dores de cabeça. E não é alimentação, não. Às vezes eu comia arroz, feijão e um frango grelhado, uma salada. Mas eu sentia, a cabeça começava a doer, estômago atacado. Em algumas ocasiões, quando é estômago, porque algumas energias te atacam no seu ponto fraco, né? Digamos assim. E o meu estômago, ele sempre foi um pontinho ali de atenção. Então, em alguns alimentos que eu comia, quando ele batia que não era legal, eu precisava botar aquilo pra fora. Eu precisava vomitar. E ao vomitar, eu limpava aquilo. Agora, por falar em vômito, eu passei rapidamente e não me recordo, mas eu vou olhar aqui pra falar pra vocês. Agora, olha como uma coisa, né, se relaciona com a outra. A energia, quando batia pra mim que não dava certo, a minha forma de expulsar a energia era vômito. E aí mesmo no sentido, tá, gente, de energia era vômito. Porque quando tava atacando aqui esse desconforto, né, porque o alimento não tá legal, o meu corpo queria colocar o alimento pra fora. Mas, às vezes eu ficava com aquela dor de cabeça e com aquela energia parada, e aí, de novo, não tá legal, o que eu fazia? Vamos botar pra fora, vamos vomitar. Só que nessa de vomitar, eu vomitava às vezes 1, 2, 3, até eu conseguir limpar aquela energia de mim. Então não era só o fato do vômito, era a energia que tava ali e eu não entendia. Kátia, então toda vez vai ser energia? Nem sempre, como eu disse. Em algumas situações é energia, em outras situações não. Aqui, ó. Quando a gente olha no livro, né, do Val Capelli, náusea e vômito, resistência e recusa às situações. A gente tá falando aí na metafísica que eu tenho medo de vivenciar alguma situação a qual eu rejeite. Então, a recusa em aceitar o que está por vir provoca um mal-estar estomacal. Então, a gente está falando de algumas situações em que a gente se recusa a viver algumas coisas e aí me dá um mal-estar, porque o meu corpo quer jogar isso para fora, porque eu quero tomar uma decisão e eu não consigo tomar essa decisão. Agora, aqui o que eu estou relacionando é assim como
espirro, algumas pessoas soltam isso, liberam isso, libera essa carga energética negativa através do vômito. Então, quando você sente vontade de vomitar, a ânsia, né? E tem pessoas que falam assim, eu não consigo vomitar, eu vomito com muita facilidade. Acho que eu aprendi ao longo do tempo. Mas, eu ia contar, teve uma situação específica e olha como uma coisa remete à outra. Eu estava trabalhando e eu trabalhava nessa época com documentação. E eu precisei ir num galpão muito cheio de documento. Eu tenho alergia, sim. E olha só, o lugar era cheio de pó, e olha como o tema é energia. O lugar era cheio de pó e eu não espirrei nenhuma vez. Imagina um galpão cheio de caixa parada há muito tempo, cheio de documento, o acúmulo que não tem ali de pó. Mas a energia daquele lugar era de animais peçonhentos, como o rato, por exemplo, tinha muita aranha. Só que o local em si, eu passei por uma avenida quase chegando nesse galpão e vi pessoas vendendo drogas. Então era um lugar energeticamente pesado. Entrei, fiz o que eu precisava fazer em relação aos documentos. A energia dali era muito pesada, energia de muita gente que já vinha falecido. E então uma energia não tá legal. Por que a energia de pessoas que tinham falecido? Porque os documentos ali, muitos eram de pessoas que tinham falecido. Então uma energia extremamente pesada. Eu nessa época não sabia ainda, hoje eu sei, mas aí eu saí dali, a gente passou acho que umas 2 horinhas ali. Quando eu saí dali, já no caminho de volta, eu tava com uma amiga, ela tava dirigindo, e eu falei, não tenho condições, comecei a passar mal, e ó, nenhum espirro, hein? E aí eu falei pra ela, para no posto pra mim, por favor, e ali eu comecei a vomitar. Eu fui pra casa, até ela me deixou no metrô, andamos um período, porque uma boa parte, como eu falei, era longe. Ela me deixou no metrô, eu peguei o metrô ainda passando mal. Eu fui pra casa, gente, que eu precisei pegar o carro no metrô e até em casa eu mal conseguia dirigir. Estacionei de qualquer jeito, tudo errado, né? Mas eu precisava ir embora, não tinha quem me ajudasse. E aí eu cheguei em casa, eu deitei no meu sofá e eu capotei. Fiz uma oração e capotei. A palavra é essa mesmo, capotei. E ali o meu corpo foi trabalhado, aquelas energias foram limpas. Depois eu levantei, tomei um banho com sal grosso, finalizando, mais uma oração, mesmo sem entender, sem saber direito. Mas foi muito claro. Só que teve uma coisa que aconteceu antes de eu ir naquele lugar. Logo que eu saí da empresa, eu encontrei uma menina e o olhar dela pra mim, eu fiz, esse olhar não foi legal. Então ali as minhas defesas já tinham abaixado, já não estava 100%, eu já não estava me recusando àquela energia. E eu fui para um lugar onde a energia estava pior, mais densa, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar ali, era a primeira vez, o ambiente ao redor, então tudo aquilo somatizou sem conhecimento, então eu não sabia o que fazer, não sabia me proteger e decorreu de tudo isso. Eu fui melhorar mesmo praticamente no final da noite. As pessoas da empresa estavam loucas atrás de mim, porque ninguém conseguia falar no meu celular, porque eu desliguei completamente. E esse processo de desligar é um processo em que a gente desacopla do meu corpo físico, né, do nosso corpo físico, para que o plano espiritual trabalhe conosco. Mas isso eu vou falar em um outro momento com vocês. Então, percebam que os espirros trazem muito essa questão de afastar, mas não são só os espirros. Como eu comentei aqui, no meu caso, que o meu corpo faz para tentar driblar essa energia, bloquear essa energia. E se ela veio até mim expulsar esta energia, é através da ânsia, dor de cabeça e vômito. Então, prestem atenção no que comeram, prestem atenção como foi o dia de vocês, aonde vocês estiveram, como vocês se sentiram, para que vocês comecem a se conhecer melhor e entender o que é do corpo físico, efetivamente, porque não te faz bem, e o que é energético. Até a próxima, namastê! Esqueci! Gente, se tiver alguém que para vocês faz sentido, compartilha esse vídeo. Bye, bye!